Mac Magazine, Rafael Fishman aqui, diretamente do carro, enquanto espero minha filha sair da escola, para responder uma série de perguntas que vocês nos enviaram lá pelo @Mac Magazine no Instagram. Esse é o nosso tradicional Q&A, nosso perguntas e respostas mensal aqui no YouTube. A gente coleta lá pelo Instagram, responde por aqui. Mas antes de eu começar, vocês sabem que no começo de todos esses nossos vídeos aqui no YouTube tem a nossa vinheta tradicional, mas a gente sempre coloca uma musiquinha diferente na abertura e no final dos vídeos. E eu queria agradecer o parceiro do Mac Magazine nessa empreitada, que já tem um bom tempo que está com a gente, que é o Artlist. Tem o link aí na primeira linha da descrição desse vídeo, que te dá 2 meses extras na assinatura lá do Artlist, e são pacotes fenomenais para qualquer pessoa que trabalha com criação de conteúdo, seja YouTube, seja cinema, seja produção independente. Tem música para dedéu, tem efeitos sonoros, tem repositórios de vídeos, tem plugins, tudo que você possa imaginar de áudio e também um pouco de vídeo tem lá no Artlist. Então use esse link aí na descrição desse nosso vídeo aqui, e obrigado a eles mais uma vez pela parceria de sempre por aqui. Simbora para as perguntas. Começando aqui com Doug BH. Rafael, quem usa a beta do iOS, a sua recomendação é formatar e iniciar do zero uma nova versão? Acho que deve ser isso. Não é necessário, tá? O fato de você usar a beta não é que deixa lixos no sistema, não é que vai... O fato de você ter usado a beta te obriga a fazer uma instalação limpa. Lembrando que hoje em dia no iOS você nem precisa fazer muito disso. Se você for lá nos ajustes, geral, redefinir, apagar todos os conteúdos e ajustes, acho que é esse o caminho, é praticamente a mesma coisa de você fazer uma instalação limpa do zero, e é bem mais prático de fazer isso. E quando você faz isso, depois você já vai logar no seu iCloud, já puxa muita coisa e tal, acaba que é um processo não muito doloroso hoje em dia. Mas eu não associaria o uso de uma versão beta à necessidade de você fazer instalação limpa depois de sair dela. O sistema em si não causa, não cria esses lixos que tornam isso uma necessidade latente. Então, a menos que você esteja tendo problemas, aí eu tenha muito tempo que você tenha feito isso, eu acho que não é necessário. Eu, pessoalmente, gosto de fazer isso a cada 2, 3 anos, até para me reorganizar, repensar os aplicativos que eu estou instalado. Nesse caso, vale a pena fazer de vez em quando. Cavalcante Paulo 96. Boa noite. Estou com dúvida se vale a pena comprar o iPad 10 em 2024. Cara, tem rumor aí de um evento, mais um último evento da Apple em 2024, possivelmente no final de outubro, que deve ser um evento focado em Mac e em iPad. E os 2 modelos especificamente de iPads que poderão ser lançados nesse evento são o novo iPad mini, esse é praticamente dado como certo, e o iPad de 11ª geração, o iPad 11, chame você como preferir. Então, neste momento, já que está tão próximo, eu sugiro você segurar um pouquinho a onda, a menos que você encontre o iPad 10 aí numa baita promoção que já inclusive já deve ser devido à expectativa por esse novo modelo aguardado para outubro. Então, se você conseguir um baita preço, acho que vale a pena, até porque o iPad de 10ª geração, não acho que ele vai... O salto do novo iPad mini vai ser maior do que o salto desse iPad de entrada. Então, fora isso, se você puder esperar um pouquinho o evento, acho que vale a pena. Ricardo Vinícius. Rafa, tudo certo? Tudo, cara. E aí? Você acha que o Tim Cook vai ficar na Apple até o lançamento do iPhone 20? Estamos agora no 16, né? Seria 17 ano que vem, 18, 19, 20. Mais 4 anos aí. 4 anos 2028. É possível, tá? Eu acho que ele deixa o cargo de CEO antes do final da década. Então pode ser que nessa época do iPhone 20 aí a gente esteja bem próximo da despedida do Cook como diretor executivo da Apple. O que é diferente, só usando aqui os mesmos termos que você colocou na pergunta, de ele sair da Apple. Eu não acho que quando o Tim Cook passar o bastão de CEO, ele vai sair da Apple. Eu acho que ele vai assumir o posto de presidente executivo, presidente do conselho de administração da empresa, e lá ainda vai ficar um bom tempo, sabe? Mas aí ele vai sair, claro, do dia a dia das operações ali. O mais cotado para assumir o cargo dele hoje em dia é o John Ternus, mas acho que nessa época do iPhone 20 deve estar mais ou menos próxima de quando isso vai acontecer, Ricardo. O Tom Justino, Apple Intelligence nos watches ano que vem? Não boto fé nisso não, viu, cara? A Apple Intelligence não só requer um processamento alto, né? Requer o chip M1, requer um A17 Pro, como 8 GB de RAM. A gente está vendo isso ser padronizado agora nos iPhones. Isso não vai chegar ao Apple Watch tão cedo. E assim, eu acho que vale notar que quando a Apple Intelligence for lançada, que nem foi ainda, né? A gente está aqui discutindo o futuro e tal, vai ter um recurso atrelado ao iPhone emparelhado ao Apple Watch, que vai fazer aquele resumo, aquela seleção, aquela priorização de notificações e enviar
para o Apple Watch. Então, nada do processamento da Apple Intelligence será feito no relógio em si, mas se você tiver um iPhone rodando a Apple Intelligence, ele vai fazer uma parte desse processamento e vai mandar para o Apple Watch. Esse é o começo da coisa e pode ser que a gente veja outros recursos seguindo essa mesma ideia daqui mais 1, 2 anos para explorar um pouco da AI no Apple Watch. Mas daí a gente vê a Apple Intelligence rodando, né, tendo recursos ali nativos no relógio, eu acho muito difícil, a menos, de novo, que a gente, num terceiro momento do projeto de AI da Apple, existe alguma coisa tipo essas variações de LLMs nano, mini e tal, alguma coisa que tem um processamento bem mais leve, que você consiga fazer alguma coisinha em algo limitado como o Apple Watch. Senão é algo, eu diria, bem pra frente, viu? Lívio Neiva, partiu Mimitura, abraços, partiu Lívio. Daqui a 2 semanas estaremos juntos aí na 12ª edição do nosso tour pelo Vale do Silício com leitores do Mac Magazine. Quem já foi aí, um grande abraço. Quem ainda não foi, a gente espera vocês. Mas a nossa aventura deixando começa já já. E, claro, como sempre, aproveitando a oportunidade para quem estiver interessado no MM Tour 13 de 2025, assim que a gente voltar dessa viagem, no finalzinho de outubro, a gente deve abrir já as inscrições para o ano que vem. A gente sempre fecha isso com uma baita antecedência. A gente abre primeiro para os patrões, 1 semana antes para os patrões, e depois a gente anuncia no site, no podcast e tudo mais. Então, a gente espera vocês. E abraço, Lívio, e o resto da galera que estará com a gente este ano. Hefflers, muitos apps nativos não aceitam Face ID, a proteção pelo Face ID, ou ocultar. Isso não viola as regras da União Europeia? Hefflers, eu sei que a União Europeia está metendo bedelho em muita coisa, e muito do que a gente está vendo mudar no iOS, no iPadOS, no macOS, é devido às regras da União Europeia. Mas isso especificamente, proteção com Face ID e ocultar apps, não tem absolutamente nada a ver com a União Europeia. Isso é um recurso que a Apple... Recurso de segurança, a Apple resolveu implementar com base no feedback dos usuários, tá? O que tem a ver é a possibilidade de você apagar aplicativos nativos. E o iOS 18 ampliou bastante isso. Acho que praticamente todos os apps nativos hoje em dia você consegue apagar. Ele não apaga de fato, né? Fica meio que escondido ali também. Mas hoje em dia, boa parte dos aplicativos nativos você consegue apagar do sistema, ou pelo menos ter a impressão de que você apagou. Isso que a União Europeia exigiu, bem como, claro, flexibilidade na definição de aplicativos padrão, mais democratização no acesso às tecnologias do iOS por meio de aplicativos, isso tudo sim se aplica à União Europeia. Mas esses recursos especificamente que você citou não tem nada a ver. Ainda assim, eu não sei realmente por que a Apple limitou isso em certos apps. O fato de ocultar, eu até acho que é uma questão de lógica, sabe? Porque a ideia de você ocultar um aplicativo é para que alguém que pegue o seu iPhone não saiba que você use, que você tem aquele aplicativo instalado. E os aplicativos nativos, todo mundo que é usuário do iPhone tem, né? Você pode nem usar, sabe? Sei lá, não uso muito o Podcasts, o Freeform, sei lá, qualquer aplicativo da Apple aí. Você poderia ocultar, mas a ideia do ocultar é justamente para evitar que saibam que você tem aquele app. Então, esses nativos acaba que não faz muito sentido você ocultar, minha opinião. Leandro Cruz, 2932, relatos de iPhone 15 Pro esquentando muito no iOS 18. O que fazer? Esses relatos são muito comuns, né, em update de sistema, ainda mais versão 0.0, assim, de um update totalmente novo. Relatos de superaquecimento, relatos de consumo mais exagerado de bateria, de lentidão. A primeira coisa a se fazer, sem dúvida nenhuma, é esperar. Não é à toa que tem muita gente que tem uma baita paciência, consegue segurar a ansiedade e espera sair ponto 1, ponto 2, ponto 3, só vai atualizar mais para o final do ano. Tem gente que espera a virada do ano para atualizar e essas pessoas, de fato, pegam um sistema bem mais polido, bem mais bacaninha, mais estável, mais suave, né? Mas isso é fato. Claro, os primeiros updates todos aí devem melhorar essas questões, mas pode ser que seja algo particular do seu aparelho. Então, até respondi agora há pouco aqui uma pergunta sobre instalação limpa. Se tem muito tempo que você fez isso, talvez seja uma boa. Fora isso, é verificar os aplicativos aí do seu iPhone, ver se tem alguma coisa específica que pode estar causando isso. Eu usei o iOS 18 no meu iPhone 15 Pro Max durante 2 semanas antes de pegar o 16 Pro Max aqui e não estava tendo esse problema. Então, de fato, não é uma coisa geral, mas eu não duvido que esteja afetando muita gente por motivos diversos. Se há alguma, fala Rafa, ouvi rumores de um iMac Pro sendo lançado no próximo evento da maçã. Será? Eu não vi esses rumores, viu, cara? Depois manda aí pra gente, se você puder. Eu acho que se realmente pintaram esses rumores, não foram daqueles
daqueles leakers e repórteres mainstream, digamos assim, né? Os mais confiáveis. Mas, às vezes, algumas coisas vazam de fontes mais obscuras. Eu ainda acho que não vai acontecer, tá? Diante disso que eu falei, mas eu acho que seria muito legal se acontecesse. Talvez não exatamente como a Apple fez, né? Isso foi em 2017, se não me falha a memória, né? O iMac Pro. Ela simplesmente poderia ter uma variação do iMac, né, com um visual um pouquinho mais Pro, né, em vez de ser esses coloridinhos que a gente tem hoje, uma versão mais cinza espacial ou até prateada, uma coisa mais séria, como ela costuma colocar os modelos Pro. Talvez até um pouco mais grosso para suportar um processador mais potente, um hardware mais robusto ali dentro, mas dentro da mesma linha, sabe? Em vez de ser, como foi naquela época, algo que você via que era um iMac, mas era muito diferente, sabe? Na construção em relação ao iMac original. Então, poderia ser inclusive similar a um Mac Mini, Mac Studio, sabe? Algo desse tipo. Ou até o próprio Mac Mini, hoje em dia, ele tem uma versão de entrada, né? Com chip, ele pulou o M3, está no M2. Tem o M2 e o M2 Pro. No mínimo isso no iMac, eu acho que uma variação com o M4 Pro agora cairia muito bem. Bruno Toni, ficou decepcionado com os novos Apple Watches desse ano? Abraço. Bruno, decepcionado é uma palavra muito forte, sabe? Eu fiquei até feliz que eu não vou precisar trocar o meu Apple Watch, já que eu tenho o Ultra 2 já aqui. E assim, a gente pensou um pouco sobre isso, sabe? O que a gente gostaria que a Apple tivesse colocado no Apple Watch. Claro que seria sensacional, por exemplo, que aquele rumor de um medidor de glicose já tivesse se concretizado, ou até outro mais simples, um medidor de pressão arterial teria sido legal também. Mas não são coisas que me tiram sono, assim, que eu fico falando, poxa, não veio este ano, que porcaria, gostaria muito que tivesse, vou ter que esperar mais um ano. Eu tô de boa, sabe, com isso. O Apple Watch, eu acho que hoje em dia ele vai surpreender quando ele tiver novidades mais significativas, porque já tem muitas e muitas gerações que a Apple tá nesse padrãozinho aí de evolução, claro, né? Se você pegar um Apple Watch Series 10 e comparar com o Apple Watch Series 5, você vai ver que houve um salto muito legal, uma evolução muito bacana do produto, mas ele já está meio maduro, sabe? Então, é o tipo de produto que ano após ano, ele, se a gente pegar isso ao pé da letra, ele vai decepcionar, sabe? Eventualmente, vamos ter alguns saltos maiores. Recentemente tivemos a própria introdução da linha Ultra, né, que foi diferente, que saiu do padrão aí. E aí acho que eventualmente a gente vai ter um medidor de pressão chegando, vai ter uma baita revolução, que eu acho que vai ser quando tiver esse medidor de glicose não invasivo, mas fora isso é um produto que realmente vai continuar, acho que nesse ritmo de updates anuais não muito animadores. Ainda falando em Apple Watch, o Rodrigo Falcão pergunta se eu acredito ser possível o lançamento de um novo Apple Watch SE. Sim, os rumores estão aí, provavelmente ele vai ser o primeiro Apple Watch a adotar uma carcaça de plástico. Lembrando que a Apple já fez produtos de plástico que não tem lá muita aparência de plástico, sabe? Eles são bem feitos, mas é uma forma de você talvez baratear um pouco mais o produto, tornar ele ainda mais acessível, apelar um público mais infantil para o Apple Watch SE. E a expectativa é que ele chegue talvez até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Não é mais esse ano, afinal os Apple Watches acabaram de ser anunciados, mas eu diria que ali março, talvez abril do ano que vem ele deve chegar assim. Van Docks, acredita que foi o lançamento menos empolgante de iPhone nos últimos anos? Acredito que sim. Acredito que sim. A Apple não só não trouxe grandes novidades de hardware este ano, são aquelas... seria o tipo update S de um iPhone. Se a Apple ainda usasse essa designação, seria o iPhone 15S. Até estou me perdendo nesses números. O que não é terrível, sabe? A gente tem... É normal na história do iPhone a gente ter anos S's, se a gente pode falar dessa forma. Mas nesse ano especificamente a Apple deu um peso muito forte à Apple Intelligence, né? E foi um lançamento esquisitíssimo, porque mesmo nos Estados Unidos, mesmo em inglês, mesmo com toda a limitação da Apple Intelligence, ela teve a manha de fazer um lançamento de um iPhone novo com algo destacando. Vocês viram aí, a gente fez cobertura da Apple Fifth Avenue lá em Nova York. O cubo de vidro todo enfeitado, Apple Intelligence para cima e para baixo, e o negócio nem está disponível ainda. Vai chegar no mês que vem com iOS 18.1. Então, o grande chamariz dos iPhones deste ano, os primeiros iPhones da Apple criados pensando na AI dela, na Apple Intelligence, ainda não tem a Apple Intelligence. Então, isso certamente contribuiu muito para essa percepção esquisita dos lançamentos desse ano. Vinícius Viegas 25, acredita que os recursos de IA prometidos para o iOS 18 cheguem apenas no 19? Não. Eu acredito que eles vão chegar ainda no iOS 18.
De novo, as primeiras novidades, os primeiros recursos da Apple Intelligence vão chegar em outubro com o 18.1. Já tem algumas coisas previstas ainda para este ano, até dezembro, com o 18.2, entre elas Image Playground, Jamemojis, a integração com o ChatGPT. Talvez o update, isso segundo o Mark Gurman, tá? Talvez o update 18.3 ali em janeiro, fevereiro, seja... Se é que vai trazer alguma coisa de Apple Intelligence ou não trouxer nada, vai ser um update menor. E o 18.4 eu acho que, esse previsto lá para março, abril, eu acho que vai ser o big deal, sabe? Ele vai fechar aí com as grandes promessas aí que a Apple fez em junho na WWDC para a Apple Intelligence. Aí vem a nova Siri mais interpretativa, já deve vir expansão para alguns idiomas internacionais, já vem integração e interpretação em determinados apps, e tudo isso, as coisas, a contextualização pessoal, essa inteligência contextual da coisa, tudo isso deve vir até o iOS 18.4, março, abril do ano que vem. E aí eu não sei se vai ficar mais alguma besteirinha para o 18.5, mas tem tempo, sabe? Para eles executarem tudo que foi prometido antes de junho do ano que vem. E eu espero que sim, né? Pelo menos porque o que foi anunciado é legal, mas é a Apple catching up, né? Ela correndo atrás da concorrência porque ela está atrasada. Então, eu espero que ela consiga, pelo menos até o 18.4, cumprir essas promessas aí para no 19, ano que vem, a gente ter já outras novidades interessantes vindo por aí para a AI dela. Alexandre BDS, qual a vantagem de limitar o carregamento do iPhone a 90% ou 95%? É uma ótima pergunta, né? Porque a gente sempre fala lá de... As baterias de íons de lítio, e isso é cientificamente provado, elas ficam felizes, né? Elas operam melhor entre 20% e 80%. As baterias não gostam de ficar nem muito vazias, nem muito cheias, isso por um longo período, tá? Não é para ficar desesperado se você tiver que colocar o iPhone a 100%, ou se você usar bastante ele até desligar sem bateria. Não é esse o problema, é você manter, por exemplo, um iPhone descarregado no armário muito tempo, sem bateria nenhuma, isso é péssimo para a bateria, e pode ser depois que ele nem pegue mais carga. Eu acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência de ter esquecido algum dispositivo sem bateria por muito tempo, depois ele não liga mais. Da mesma maneira, você deixar um dispositivo cheio em 100% também é ruim para a saúde da bateria. Então, esse conceito de 20% a 80% é uma coisa teórica para a gente ter uma métrica na cabeça do que faz bem para a bateria. Então, eu acho que a Apple oferece essa opção de 90% ou 95% para as pessoas que não querem deixar a bateria chegar toda hora a 100%, mas acham 80% muito pouco, sabe? Pensa você... Se você limitasse em 80%, você chega no final do dia sem bateria ou com 5% de bateria, fica muito apertado. Ela dá a opção de você colocar ali 90% ou 95%, que é melhor do que levar a 100%, mas talvez não seja tão ideal quanto os 80%, mas te dá aqueles 10%, 15% mais de bateria que você precisa para chegar no fim do dia na boa. Luigi Tedeschi, acho que é isso. Algum rumor sobre o lançamento de MacBook Air M4? Luigi, os MacBooks Air eles foram atualizados este ano, né, com o M3. Então eles não são esperados para o evento agora de outubro. O que são esperados são iMac, Mac Mini e MacBook Pro. Essas são as 3 linhas esperadas para o evento de outubro. Ano que vem, primeiro ou segundo trimestre, a gente deve ver os novos MacBooks Air M4, mais ou menos na mesma época que eles foram atualizados este ano. Mais para meio do ano Mac Studio e mais para o final do ano Mac Pro. E aí fecha toda a transição dos Macs para a geração M4 dos chips. Adriano Rodrigues, 1983. A versão nova do Apple Watch está funcionando o oxigênio do sangue por causa da patente? Adriano, esse problema da briga da Apple com a Máximo, ele continua, não há novidades em relação a isso, e ele é restrito aos Apple Watches vendidos nos Estados Unidos. Os Apple Watches vendidos nos Estados Unidos, isso inclui Series 10 e Ultra 2, eles vêm com o recurso de medição de oxigenação do sangue, o oxímetro deles, vem desativado por software. O sensor ainda está lá dentro, tá? Enquanto essa briga estiver rolando, todo mundo que comprar um Apple Watch nos Estados Unidos não vai ter acesso a esse recurso de medição de oxigenação do sangue. Mesmo se você sair dos Estados Unidos com seu Apple Watch, mesmo se você logar no ID brasileiro, o recurso fica desativado na BIOS, vamos dizer assim, no firmware do relógio. Isso somente para os Apple Watches comprados, como eu falei, nos Estados Unidos. Se você comprar ele em qualquer outro lugar do planeta, esse recurso funciona na boa, beleza? E enquanto, é claro, a Apple não resolver essa questão com a Máximo.
o que eu acho que deve acontecer em breve. E para fechar por hoje aqui, o Vini Manzoni pergunta: vocês acham que o botão de Camera Action, né, o controle da câmera, como a Apple chamou no iPhone 16, será um flop como a Touch Bar? Muito cedo para dizer isso ainda, Vini. O que eu posso dizer para você é que em poucos dias de uso real, que eu estou aqui com o iPhone 16 Pro Max, eu ainda estou me forçando a usar esse botão. Não me acostumei totalmente a ele ainda. Não é algo que me encheu os olhos, sabe? Acho, inclusive, que minha primeira percepção da Touch Bar foi melhor do que a primeira percepção desse controle da câmera. Mas isso não quer dizer nada. Eu acho que com o tempo a Apple vai melhorar a função dele. Tem recurso ainda que nem chegou, né? Como você travar o foco e a exposição segurando ali pela metade, uma coisa prometida para este ano ainda. Mas assim, não é algo tão disruptivo, vamos falar assim, no uso do iPhone, como a Touch Bar foi ao tirar a fileira de funções do teclado dos Macs, entendeu? É um botão que faz mais do que um botão físico, né? Tem um sensor ali, não é touchscreen, né? Uma parte sensível ao toque ali, você desliza para acessar certas funções. Eu acho que tem gente que vai gostar mais, tem gente que vai gostar menos, só que é um botão que facilita, agiliza o acesso à câmera e te dá algumas opções extras ali na hora de você fotografar e fazer vídeos. Provavelmente algumas pessoas vão usar mais e menos, algumas ainda vão preferir fazer os controles de algumas funções pela tela do aparelho, mas não é algo assim que eu vejo a Apple, ninguém está usando isso, daqui a alguns anos vamos abandonar, sabe? Eu acho que é um botão importante, não sei até porque demorou tanto, sabe, de um iPhone ter algo dedicado para a função que hoje em dia é a primordial de smartphones para tanta gente, né, que é tirar fotos e fazer vídeos. Acho que faz sentido a gente ter um botão para isso. Não é à toa que ano passado, com o botão de ação, eu tornei o botão de ação o botão de câmera. Agora eu mudei aqui a função para usar de fato o controle da câmera, né? Botei agora, só por curiosidade aqui, o botão de ação para abrir o controle remoto da Apple TV. Achei que fez sentido. Ainda estou me acostumando com isso também. Mas no fim eu acho que não é algo negativo não, que vai causar aversão em pessoas, sabe? E eu acho que é uma questão de costume. Acho que com o tempo eu devo começar a usar mais isso daí. Gostei também do fato de a Apple ter dado flexibilidade para aplicativos de terceiros já fazerem uso disso daí, não só os nativos. Isso é um ponto muito positivo e que torna o futuro da coisa próspero, na minha opinião. E outra coisa que é próspera também, que indica que isso tem futuro, é que a gente já começou a ver aí alguns Androids copiando legal aí, se inspirando, dizendo que vai ter um botão muito parecido também, alguns com funções também ali de deslizar e tudo mais. Isso já indica, quando começa a copiar, que a Apple pode ter acertado, mas o tempo dirá. E é isso, minha gente, esse foi o Q&A deste mês. Obrigado a todo mundo que mandou perguntas aí lá no nosso Instagram. Se não for inscrito ainda lá no nosso canal, se inscreve. No canal não, né? Na conta lá do Instagram, se é no arroba do Instagram. A gente publica muito conteúdo lá que não vai para o site, que não vai para lugar nenhum. Então é legal acompanhar também o Mac Magazine no Insta. E uma das coisas que a gente faz mensalmente é convidar vocês justamente para esses perguntas e respostas aqui. Valeu, gente. Obrigado a quem não foi selecionado dessa vez, mas mês que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.